E hoje o bicho tá pegando relacionado a notícias do Verdão. Nós temos várias notícias para dar para vocês e eu vou tentar me organizar para vocês poderem participar comigo comentando. Valentim Gomes está no radar do Verdão mais uma vez, até porque o Vitor Reis vai sair e vai dar espaço para que um jogador possa vir. Então a gente vai bater um papo sobre isso. João Paulo Sampaio sendo querido pelo pessoal do Atlético Mineiro. Parece que alguns portais do Atlético Mineiro falaram até que já conversaram com ele e ele gostou da proposta. E nós vamos falar também sobre o Rony, o seu empresário, o quanto está fazendo mal para esse jogador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza para você que está aí do outro lado, não se esquecer de comentar, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos naquele grupo do WhatsApp que você participa, que é muito importante. Aliás, a sua participação é mais importante que tudo nesse vídeo aqui, nesse canal aqui. Então vamos aos fatos? Vamos falar um pouquinho sobre essa manhã do Palmeiras turbulenta, conturbada. Já começou forte aí com esses rumores de João Paulo Sampaio saindo do Verdão. Gostaria da opinião de vocês relacionada a isso, até porque, cara, eu acho bem difícil, se ele não foi para um clube até mais estruturado, que é o Flamengo, ele vai ir para o Atlético Mineiro. E essa notícia que eu vou dar agora é do canal Bica Galo e Neves Galo. Galo tem interesse na contratação de João Paulo Sampaio, coordenadora da categoria de base do Palmeiras, para o cargo de CEO. O dirigente vê com bons olhos esse desafio e estaria disposto a conversar com a cúpula do time. De verdade, se eu pudesse apostar, eu acho que isso daqui é apenas uma notícia plantada para poder fomentar ali algumas notícias relacionadas ao Galo. As pessoas não devem ter notícia e eles falam o que eles pensam, na verdade. Vê que o João Paulo Sampaio é um baita de um profissional, óbvio que eles iam querer o João Paulo Sampaio lá, né? Mas se o João Paulo Sampaio não foi pro Flamengo, que é um clube, para mim, estruturado, acho que é um clube que tem tudo para poder dar todo o suporte para que o cara possa trabalhar, imagine pro Galo, que tá aí caindo pelas tabelas, quase caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente percebe que os caras não estão conseguindo pagar os jogadores e até mesmo vendendo jogadores importantes, e falaram que as coisas não estão bem estruturadas dentro do Galo e ele vai para lá. Eu acho bem difícil essa notícia ser verdadeira. Porém, os caras têm um portal. Se vocês quiserem ir até lá, vão até o Twitter e verifiquem. Mas, entretanto, todavia, a gente fica com a pulga atrás da orelha, e até porque é um bom profissional, e não só o Galo, como outros clubes do nosso país, gostaria muito de poder contar com o serviço de um cara extremamente profissional que conseguiu dar tanta alegria ao palmeirense, tanto que a gente, no passado recente, não tínhamos essa estrutura de criar jogadores, né? Nós não tínhamos essa tradição. Quais foram os jogadores que foram criados lá naquele passado, de 80 até 90, vai? Até início de 2000? Poucos jogadores, podemos contar nos dedos, né? Se não fosse goleiro. Goleiro era um celeiro de goleiros. E agora o Palmeiras é um celeiro de bons jogadores, tendo em vista o Vitor Reis, que foi vendido agora para o Manchester com a bagatela de 35 a 38 mil euros. Olha só, cara, como é grana, hein? O zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. E olha que ele é muito novinho, tem muita linha para queimar e para aprender. Isso prova que no Palmeiras o raio cai várias vezes no mesmo lugar. E não é por coincidência, é por profissionalismo. Os caras são profissionais e trabalham muito, dia e noite, para poder fazer isso acontecer. Lembrando que o próprio Vitor Reis, para aquele senhor José Calil, que falou que o Palmeiras dá dinheiro, que tem dinheiro, o próprio Vitor Reis, no time dele, foi reprovado na categoria de base. Esse cara, na verdade, ele nem sabe o que está falando, né? E eu fico muito triste em saber que esse profissional tem espaço na Transamérica, que é uma rádio extremamente conceituada. Lembrando que o João Paulo Sampaio, comentando nesse post desse senhor José Calil, que é um cara totalmente desponderado, despreparado para poder falar nos microfones, foi apagado o comentário dele. Para mim é um absurdo. Censuraram o direito de resposta de um profissional que estava sendo atacado pela emissora. Para mim, cara, de verdade, caiu extremamente no conceito a Rádio Transamérica na parte de esporte. Gosto muito de alguns profissionais, sou amigo do André Galvão, sou amigo do Leandro Boldaquian, amigo de conversar no WhatsApp. Mas para mim
esses profissionais, principalmente que o José Calil, que para mim já está fazendo hora extra, entre outros, que muitas vezes falam mais com o fígado, falam mais com o coração do que propriamente dito com a razão, e eles são pagos para falar e dar opinião do esporte, e não para falar do clube deles. E eles atacam o Palmeiras a todo instante. Isso para mim é um absurdo, de verdade. Se não fosse o André Galvão e o próprio Leandro Boldaquim nos protegendo na Transamérica, a gente estava lascado. Porque esse Calil mesmo, ele prefere até mesmo o Corinthians do que propriamente dito o Palmeiras. Ele tem uma mágoa extrema do Palmeiras. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Rony, que para mim, esse empresário dele, tal de Hércules, que ele tem como pai, tá estragando a carreira do jogador, né? A gente percebe que a cada passo que ele dá um passo errado. Falaram que foi tirado da lista dos selecionados, que inclusive o Rony treinou como titular e foi tirado da lista dos selecionados e colocaram a culpa no técnico. Mas na verdade o culpado é o empresário que pediu para ele sair da lista dos selecionados. Então esse cara tá dando passos errados, fazendo com que a marca do Rony no Palmeiras já está manchada e se manche cada vez mais com a torcida. E tá se manchou com a torcida e está se manchando com a direção e comissão técnica também. Esse cara está acabando com a carreira do Rony. Lembrando que o Fluminense, só uma notícia de última hora, o Fluminense viu com bons olhos as falas da Leila Pereira relacionadas ao Rony e teve uma certa esperança para poder negociar com o jogador. E nós vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Ontem o Diego Firmino comentou sobre o São Paulo, hoje a gente vai ficar sabendo aí sobre o Fluminense, né, que provavelmente vai entrar novamente na briga, espero que entre, né? A própria Leila Pereira também falou sobre o Arias e talvez possa haver uma negociação. Quem sabe o Arias vem para cá e o Rony vai para lá. Isso pode acontecer, está muito... Acho que começa a se desenhar ainda mais essa possibilidade depois das falas da Leila Pereira. É exatamente por isso que o empresário do Rony pediu para tirá-lo da lista, né? Mas falando sobre isso, ó, desabafo da Leila não foi à toa. Palmeiras está incomodado com o staff do jogador. Falsas propostas, fake news, vazamento propositais e atuação do empresário do jogador. Chamado de pai por ele. Piorou a situação. Desculpa que é o Davi que espirrou, tá? Piorou a situação do Rony no Palmeiras. Isso é antiprofissionalismo, é falta de profissionalismo. E o staff do jogador está acabando com a carreira do jogador. Agora falando um pouquinho sobre possíveis chegadas, o Palmeiras se animou também no mercado da bola por Valentim Gomes. Depois do Cruzeiro ter saído da disputa pelo zagueiro, o Palmeiras começa a olhar com bons olhos o jogador do Vélez Sarsfield. Ele tem 21 anos de idade, tem lenha para queimar pra caramba, é um jogador que gosta de jogar atuando até mesmo às vezes pelas beiradas, na lateral, é um jogador polivalente dentro de campo, apesar de novo, ele tem um bom desempenho dentro de campo, então eu creio que esse vai ser o jogador que possa vir vestir a camisa do Palmeiras, hein? Ele viu com bons olhos também a possível vinda para o Palmeiras na ocasião, e ele faz aquele lado esquerdo, o zagueiro canhoto, que tanto o Abel Ferreira pede, né? Inclusive faz a lateral esquerda também em alguns jogos. Eu acho que esse seria o melhor nome para poder vestir a camisa do Palmeiras depois da saída do Vitor Reis. Agora sacramentada a saída do Vitor Reis, né? Por uma bagatela imensa aí de valores que daria para comprar 585 Valentim Gomes. E talvez esse seja o melhor jogador no momento para poder vir para o Palmeiras. Um jogador que tem muito a agregar ao time, tem muito a crescer futebolisticamente falando. Provavelmente o Palmeiras vai investir nesse jogador e nós vamos ouvir muito sobre essa possibilidade do Palmeiras buscar esse zagueiro canhoto Valentim Gomes, depois do Cruzeiro ter saído da disputa. Agora, uma coisa é fato, né? O Palmeiras está sabendo negociar jogadores e vender jogadores, mas contratar realmente nós estamos deixando a desejar. Já vai começar o Campeonato Paulista e amarramos ali numa situação com o Andreas e nada mais acontece. Ficou parado ali, estagnado, sabendo que nós precisamos de outros jogadores de outras posições e mais uma vez o Palmeiras erra nessa situação. Espera o jogador sair para ir ao mercado contratar. Isso para mim é um erro, porque muitas vezes não pode dar certo. Aí quem vai patinar é o próprio Palmeiras. Valeu, gente, tamo junto e valeu!